Um pouquinho, Zé. Então, Vamos. gostaria de saber, Zé, um pouquinho assim do seu ministério, né? Como começou, quando começou, porque a gente sabe que evangelista, né, é assim, é de grande responsabilidade, Responsabilidade. né? Porque Paulo, o apóstolo Paulo, ele era missionário, era evangelista, né? Porque o evangelista, assim, eu entendo assim, se eu tiver errado, você me corrige. Que assim, ele é chamado para um lugar, ali ele faz a obra de Deus, que ele tá como um missionário, né? Praticamente, e ali ele trabalha naquela igreja, ele forma aquela igreja e ele traz, né, o conhecimento de Deus para aquela igreja e ele às vezes quer ficar naquele lugar, mas ele é chamado para ir para outro. Não é mesmo? Então eu vejo o evangelista assim, quando ele vai começando a criar a raiz ali, aí Deus fala, não, você não foi chamado para fazer a obra de pastor. Você pode até ser levantado a pastor, tá? Porque toda a honra é de Deus para tua vida, né? Eu creio nesse ministério de pastor para você. Mas assim, de você ficar preso ali cuidando das ovelhinhas, eu não vejo. Entendeu? Eu não vejo. Você pode ser consagrado a pastor, porque é uma honra. Mas assim, de você ficar preso ali na igreja, eu não vejo. Como é o seu pai que é pastor, que fica ali direto. Entendeu? Entendendo, meu Deus. Então, é assim, Deus, ele vai te levar a vários lugares. A vários lugares. Entendeu? Porque essa é a obra que ele tem em você. De dar testemunho, de pregar, porque você prega com ousadia, você prega sem medo, você, entendeu? É um pregador de ousadia, sem ter medo de falar, se o diabo vai querer se levantar, mas ele pode até se levantar, mas vai cair. Vai cair, entendeu? Você assim, é um homem de palavra de Deus. Então, é assim, é um chamado que você tem de Deus, que é para trabalhar como evangelista mesmo, porque eu entendo que o evangelista é nesse sentido. Entendendo. É mais ou menos isso? Com certeza, missionária. Deus ele tem confirmado, e está te usando aqui poderosamente para confirmar o chamado que ele tem na minha vida. Glória vocação a qual ele me vocacionou, e estamos esperando, né, o tempo de Deus, né? Porque o tempo do homem é crônico, o nome de Deus é o Kairos. Então nós estamos, né, fazendo a boa obra. Isso aí, tudo que a senhora falou, realmente é um chamado que Deus tem comigo de, né? Estou fazendo a minha Jerusalém, Samaria, Judéia. Justamente, é assim mesmo, Zé. É Deus, assim, Deus é na vida da senhora. Assim mesmo que eu vejo Deus na tua vida. Entendeu? Trabalhando dessa forma, assim, sabe? Você indo a lugares e pregando, e vidas se rendendo e falando assim, foi Deus que te enviou aqui. Foi Deus que mandou você vir aqui, porque eu precisava ouvir essa palavra, eu precisava ouvir Deus falando comigo. Então, eu vejo Deus tratando assim na tua vida. Vejo Deus realmente, sabe, te usando de forma extraordinária. E assim, e quando Deus tem promessas, olha, o diabo pode se levantar, o diabo pode falar o que ele quiser falar, pensar o que ele quiser pensar, entendeu? Mas Deus é contigo, Deus está à sua frente e eu tenho certeza que a vitória é sua. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diretor, já pode colocar a propaganda? Então, a gente vai colocar agora a propaganda da ótica. Então, você que está com a sua receita aí guardadinha, ainda, né, não foi fazer seu orçamento, dá uma passadinha lá na ótica, Ótica Invicta, Rua da Conceição, número 70, centro de Niterói. Faz um orçamento com a gente, fala, missionária, ficou caro, tem como dar um desconto? Claro que tem como dar um desconto, a gente vai te dar um desconto, ainda vai parcelar o seu óculos. Que bom.
Já pensou em comprar ou trocar os seus óculos com preços nunca antes vistos? Somente na Óptica Invicta você tem preço e a qualidade que vão te deixar de queixo caído. E não é só isso, faça o seu óculos conosco e ganhe o exame de vista totalmente gratuito. Foi isso mesmo que eu disse, o seu exame de vista totalmente gratuito na compra do seu óculos conosco. Está cansado do sol? Transition resolve o seu problema. Uso diário de computador ou celular? Pegue agora sua lente filtro azul. E até mesmo você que compra óculos de sol e não vê resultados, conheça a nossa lente polarizada. E tem mais, na compra de lente Kodak ou Varilux, ganhe o segundo par imediatamente. Mas fique tranquilo, o seu desconto é garantido em qualquer compra. Afinal, isso é um compromisso da Óptica Invicta. Venha conferir esses serviços e muito mais na Rua da Conceição, número 70, Niterói. Óptica Invicta, compromisso e qualidade para você. Família, Rádio Nova Aliança, é Ótica Invicta. Aí você pode perguntar assim, Osiel, programa Invicta? Ótica Invicta? É, porque eu coloquei o nome do programa Invicta por causa da Ótica Invicta. Porque eu, sim, fiquei pensando em vários nomes para colocar no programa, né? E nada assim eu gostava, não queria, né? Vinha um nome, eu não, esse não, esse não. Eu falei assim, diretor, posso botar programa Invicta? Ele pode. Mas vamos ver qual o significado da Invicta? Invicta quer dizer vencedor, vencedora, somos campeões. Então, quer dizer, eu falei, é esse nome mesmo, é esse nome mesmo. Então é assim que eu considero o povo de Deus, é assim que eu te considero, família. Vencedor, vencedora, você é um campeão, não esqueça disso, tome posse dessa palavra. Então eu coloquei programa Invicta. Então dá uma passadinha lá na Ótica Invicta, faz o seu orçamento lá com a gente. Se eu não estiver ali na frente da loja, pode mandar me chamar que eu vou te atender com o maior carinho, com o maior prazer, tá bom? Então, vou passar a palavra para você. Então, do jeito que eu falei, eu perguntei, né? Como que começou o seu ministério? Quando começou? Porque a nossa amizade começou em 2011. Olha, já tem 11 anos. Eita. Então, você já era usado antes. Então, quando começou? Como que começou? Porque todos nós temos uma história, Zé. Todos nós temos uma história. Então, é assim, a gente, muitas das vezes, nós não vamos por vontade própria, porque nós queremos a Jesus, né? Porque Ele morreu na cruz, porque Ele é bom, porque Ele é misericórdia. Não, pode muitas vezes falar isso, porque a pessoa não vai. Mas quando passa pelo vale, quando passa pelo deserto, quando vem as tempestades e os ventos, aí é a hora que a pessoa vai correr, né, pro socorro, vai pedir o socorro. Então, geralmente, a gente tem uma história mais ou menos por aí. A sua também aconteceu desse jeito? Com certeza, missionária Sueli, os queridos ouvintes, eu tive o privilégio de nascer num berço evangélico, e meus pais levavam para a igreja, ainda bem novo, e a Bíblia ela é bem clara em dizer, né, ensina a criança o caminho que deve andar para quando ele crescer não se desviasse dele. E eu louvo a Deus por essa honra que Ele me concedeu de nascer num berço evangélico, esse privilégio, essa honra imensurável. E assim eu vim, né, galgando no Evangelho, e comecei bem novo, servindo na minha igreja, a qual fazia parte, né, fui obreiro, diaconato, presbitério, e hoje, pela misericórdia de Deus, um evangelista da casa de Deus. Glória a Deus. Então eu vim passo a passo, degrau por degrau, e Deus ele tem sido fiel na minha vida. E como é que você tinha quantos anos, mais ou menos, quando você entendeu que essa responsabilidade, porque começa como obreiro, não é isso? Isso. Depois passa para diácono, né? Quando você entendeu essa responsabilidade de trabalhar na obra, de servir a Deus, porque a gente sabe que o adolescente, o jovem, é uma fase muito difícil, né, Osiel? Então, é a hora que
que o inimigo tenta, né, mostrar para o adolescente, para o jovem, as coisas do mundo, né, os prazeres da carne. E muitas das vezes é assim, é muito tentador, né, para aquele que está na igreja, que só vai no culto, né, e escuta o pastor, assim, não tem muita atratividade, Certo. não é mesmo? Para o jovem ali se manter dentro da casa do Senhor. Então a gente sabe que essa fase é uma fase do desvio, né? A fase do afastamento. Então, você está nos dando um grande exemplo, que você foi criado dentro do Evangelho desde do seu nascimento, não é mesmo? E essa fase, foi uma fase fácil para você passar, quando você entendeu que você tinha essa responsabilidade de estar na casa do Senhor, fazendo a obra, e lá fora, você olhando as coisas lá de fora, né? Muitas das vezes até sendo tentado o mundo atrai. O que você pode dizer assim para quem está nos ouvindo e que às vezes está passando por essa fase, tá? Sendo convidado para uma responsabilidade maior dentro da igreja, mas no entanto se acha ainda incapaz, acha que ainda vive de uma forma que não pode atender a esse chamado ainda. Ou às vezes se acha jovem, ou às vezes se acha incapacitado. Você tem uma palavra para dar para essa pessoa que está vivendo isso? Com certeza. Bom, hoje eu tenho 34 anos e eu nunca me afastei. As propostas mundanas vêm. Ainda mais a gente na nossa adolescência, a gente sendo jovem, vem, né? Amigo convida daqui, amigo convida de lá. Mas eu comecei a entender, missionária Sueli, o propósito de Deus na minha vida. Eu com 15 anos já comecei a sentir o peso da chamada, o peso da responsabilidade. Então eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que renunciar para me atender o chamado que Deus tem na minha vida. Então você que iniciante, você jovem, você adolescente, não deixe que nada venha te influenciar. Eu aprendi, missionária Sueli, na minha carreira, que a gente como igreja, né, como servo de Deus, a gente foi chamado para influenciar. Isso. E não sermos influenciados. Então você jovem, você adolescente, você que me ouve, você minha amiga, você meu amigo, você tem esse entusiasmo dentro de você, você foi chamado para influenciar, você consegue, você vai conquistar, você tem que tirar força de dentro de você. Então, eu tenho essa percepção comigo, até hoje, que me mantendo na minha posição, atendendo o meu chamado, fazendo o que eu mais gosto, né, de pregar a palavra de Deus, conforme a missionária Sueli falou, né, me conhece há muitos anos e sempre me vê pregando a palavra de Deus. Isso é importante, sabe? É verdade. Eu sou jovem, né? Ainda jovem, 34 anos, sou jovem, né? Todo vigor, né? Tô conforme Isaías fala que o jovem, né, vai subir como a águia, né? Subirão como a águia. Só que não vai se cansar, não vai se fadigar, porque a gente tem um propósito, verdade, né? Nós temos um propósito. Então, eu quero dizer para você, se Deus tem algo na tua vida, Deus tem um chamado com você, não abra mão. Não aceita as propostas mundanas. Tudo é lícito, mas nem tudo te convém. Verdade. Então saiba separar o que é bom e o que não é, o que é ruim. Então você vai adquirir isso, experiência, vai amadurecendo aos poucos. Tá? Esse mesmo propósito que Deus tem na minha vida, tem um propósito diferenciado para a missionária, para você, cara ouvinte que está nos ouvindo. Deus tem um propósito. Apesar de que, missionária, que tudo Deus fez com propósito. Deus criou o céu com propósito. Deus criou a terra com propósito. Criou o ser humano com um propósito. Então você em si já é um propósito de Deus. Amém. Glória a Deus. Palavra, olha, muito boa, Oziel. Oziel, é aquilo que eu te falei. Assim, a gente vai interagindo, porque Deus vai estar presente na nossa vida, nesse lugar, na nossa conversação. Porque, como você vê, eu não tenho... Todo mundo fala assim, Sueli, você vai anotar nada, não vai fazer o cronograma, não vai... Não, eu não. Quem faz tudo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, Zé, a gente já está chegando, assim, ao nosso final de programa.
Eu falei com você que é tão rápido, né? Passa tão rápido. Então, você já falou. Tá Um bate-papo, gostoso, né? tá Um gostoso, bate-papo. tá fluindo. Justamente. Semente tá sendo Então, edificada. que esse exemplo maravilhoso que você acabou de falar aí, né? Que se tiver algum ouvinte nessa situação, então que seja exemplo, né? Que você seja exemplo para essas vidas, porque você começou jovem e muitas pessoas falam assim, eu sou jovem, não quero não, entendeu? Não quero agora não, ainda tá cedo. Então, quando a pessoa fala isso, então tem que pensar bem, sabe, José, antes de falar isso. Eu acho que tem que orar, eu acho que tem que, sabe, e conversar com o mais velho, com a pessoa mais experiente, justamente para poder, antes de dizer não para Deus, né, pensar direitinho, porque a gente vê o caso de Jonas, né? Jonas. Não quis ouvir a voz de Deus, não quis fugir, né? Quis fugir da chamada de Deus, e olha o que aconteceu. E como muitos outros, a gente vê vários casos, e Deus, ele é tremendo, Deus é tremendo. Então, quando Deus chama, ele capacita. Ele capacita, não pensa você que ele chama aquele que não quer nada, né? Você pode ver que ele chama aqueles que estão trabalhando, isso, né? Que já estão engajados em alguma obra, em alguma coisa, porque ele sabe que ele vai te capacitar, isso, né? Ele vai te capacitar. Você vê o caso de Elias e Eliseu, né? Elias foi lá, jogou a capa em cima de Eliseu. Eliseu estava onde? Tava, né, no trabalho lá, né, com os bois lá do seu pai, não é mesmo? Tava lá na agrícola, ajudando o pai. Então, quer dizer, ele fala, não, deixa eu despedir dos meus pais, vai lá e a gente vai se encontrar. Então, foi lá se despedir. Então, é assim que a gente vê. Com licença, a gente vê uma chamada específica para cada um. Para cada um, né? Isso aí. É uma ao chamada. longo do decorrer, a gente vai descobrindo. Vai descobrindo. Porque, Zé, a pior coisa que tem é você dizer não. Eu me lembro muito bem que assim que eu fui consagrada missionária, aí eu falei assim para Deus, Senhor, me leva para qualquer lugar. Eu tenho desejo de ir a Minas Gerais, eu tenho desejo de ir à Bahia, eu tenho desejo de ir ao Rio Grande do Sul. Eu falando para Deus, né, os lugares que eu queria ir, né? Mas, eu não quero ir para Angola, não quero ir para o continente africano, não. Assim... Tá bom. Passou algum tempo, recebi um telefonema. Sueli, aqui é a missionária Josiana. Ela esteve aqui sábado passado, que eu já trouxe ela aqui para pregar. Aqui é a missionária Josiana. É o missionário Alexandre, ele me deu o seu contato. Então, eu tô formando aqui uma caravana. E eu gostaria de convidar você. E eu falei assim, é para onde, missionária? Ela assim, é para o continente africano, nós vamos para Angola, nós vamos ficar em Luanda. Aí eu fiquei mudinha e o coração começou, parecia que ia sair pela boca o coração. Eu falei assim, você pode repetir? Eu fiquei assim, estatalada, Zé, olha só, né? Eu tinha falado para Deus, Senhor, eu quero pregar sua palavra em outros lugares, menos na África, que foi o primeiro lugar que ele me enviou, foi para a África. Eita. Meu coração ardeu de tal forma, foi assim uma coisa tão forte. Osiel, eu pregava em várias igrejas para poder arrecadar, sabe, o dinheiro para comprar passagem, que a passagem na época era quase R$2.000, e visto que era em dólar, e passaporte, tirar passaporte. Olha, eu fiquei, sabe, numa alegria tão grande, e fui. Fiquei 15 dias lá. Trabalhei lá, evangelizei lá. Foi uma coisa maravilhosa, uma coisa muito boa. Então, é assim. Por quê? Porque o temor é da carne, né? Assim, o medo é da carne. O medo é da carne. Mas Deus, Ele tira esse medo. Eu falei assim, eu não vou entrar no avião, eu tenho medo de entrar no avião. Quando eu entrei no avião, parecia que eu estava entrando dentro de casa. Parecia que eu estava entrando no carro. Não senti nada, Zé, nada. Foi uma coisa assim... totalmente normal. Eu falei, e Deus é esse Deus do impossível, o Deus que tira medo, o Deus que ajuda, o Deus que capacita, é o Deus do impossível. Então Ele fez comigo essa maravilha e Ele pode fazer com você também. Então, não tenha medo, né?
entregue nas mãos do Senhor, deixa Ele te usar, né? Faz a obra somente. Amém? Então, Zé, vamos ouvir a palavra agora, né? Porque já estamos no final, ó. Vamos. Amém, senhor. Missionária Sueli. Eu, por mim, eu ficava até nesse bate-papo mesmo, né? Um bate-papo bíblico, bem edificante. E Verdade. isso é bom demais, né? Para o nosso crescimento espiritual. Então, eu quero ser repetitivo propositalmente. Você que arde essa chamada dentro de você, você tem essa convicção que Deus te chamou para tal obra, que faça. E faça com excelência. O apóstolo Paulo mesmo falou, procura-te apresentar como a Deus como obreiro aprovado. Então, meu querido ouvinte, você que me ouve, as pessoas estão nos acompanhando aí também pelo Facebook, isso é muito importante, que você receba também a bênção de Deus na sua casa, na sua família, que possa ter restauração. Mas eu quero deixar apenas para nossa meditação a passagem que Deus colocou aqui em meu coração, missionário Sueli, está ardendo no meu coração, é que no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, o capítulo 19, e vai falar sobre Zaqueu, um homem publicano, um homem que prestava serviço para o Império Romano, mas um homem que teve verdadeiramente um encontro com Deus, que quando ele teve esse encontro com Deus, a vida dele foi mudada por completa. Deus mudou o interior de Zaqueu, Deus mudou a casa de Zaqueu, porque quando Jesus chega, missionária Sueli, as coisas mudam. O próprio Jesus traz mudança para a vida do ser humano. Né? Jesus entrando em Jericó, Zaqueu, pelo fato de ser de pequena estatura, ele subiu a uma árvore brava, uma figueira brava, para ver Jesus. Só que muito antes de Zaqueu ver Jesus, Jesus já tinha visto ele e falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu me convém posar em sua casa. Eu quero dizer para você, meu amigo, Zaqueu teve uma curiosidade, por bom sentido, de querer conhecer Jesus. Quem sabe você está aí na tua casa, você está aí no teu veículo, você está aí dentro de um Uber, dentro de um ônibus, está assistindo aí, e você está dizendo: eu também quero ter esse desejo de conhecer Jesus, eu preciso me entregar para Jesus, eu preciso que Jesus mude a minha história, Jesus mude a minha vida, porque Jesus, quando se apresenta para você, meu cara, ele muda a sua vida por completo. Basta o homem, a mulher querer essa mudança. O que a senhora acha dessa passagem, senhora? Olha, vamos interagir. Isso, eu sou apaixonada por essa passagem, sou apaixonada porque ele era um homem que se sentia assim, inferior, né? Porque a gente vê que a parte física, né, o corpo físico dele era de estatura mediana, então ele teve que subir numa árvore para chamar a atenção de Jesus. Então eu sempre gosto de falar que nós também temos que chamar a atenção de Jesus, né? Zaqueu subiu numa árvore, a mulher do fluxo de sangue tocou na orla, né, as vestes do Senhor Jesus. O cego de Jericó, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele chamou a atenção de Jesus. Então é uma parte muito importante, mesmo que o Senhor Jesus nos conheça, porque ele conhecia Zaqueu, tanto é que ele parou em frente à árvore e ele falou: desce daí. Ele podia falar com qualquer um que estivesse ali: hoje eu estarei na tua casa, mas ele falou: desce daí, porque hoje eu estarei na tua casa, né? Então ele conhecia o coração de Zaqueu, ele conhece os nossos corações, ele sabe a intenção do nosso coração, e a gente vê que muitas das vezes também a gente quer fazer a obra, Deus conhece a nossa intenção, conhece o nosso coração, mas aí às vezes a vida secular, ou às vezes uma palavra contrária, né, faz você recuar. Mas Zaqueu, ele realmente, ele viu que Deus era verdadeiramente, que Jesus era verdadeiramente filho de Deus, porque ele ouvia falar dos milagres do Senhor Jesus, porque ele era um homem publicano, ele tinha conhecimento da lei, tinha conhecimento de tudo,
não é mesmo? Então, quando ele ouviu falar de Jesus, que Jesus mudava a história, ele quis mudar a história. Tanto é que, a seguir, ele vai perguntar como é que ele vai fazer isso, não é isso? Como é que ele muda a vida dele? Como é que ele muda a história dele? Porventura eu terei que entrar no ventre da minha mãe? Olha só, né? O que ele fala para Jesus. E a gente pensa que é dessa forma, né? Que tem que recomeçar do zero. Não. Verdade. O engraçado existe um paralelo. Esse encontro que a senhora acabou de falar, Jesus teve com Nicodemos, né? E Nicodemos, é Nicodemos, isso aí, foi com Nicodemos. Nicodemos falou, porventura eu voltarei ao ventre da minha mãe. Jesus falou, não, Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito. É João, né? Isso, com Zaqueu a gente vê uma mudança, uma transformação também, porque existe aqui, missionária Sueli, eu quero ser bem coerente nas minhas palavras, existe aqui uma observação que, conforme a senhora falou no início desse programa, que a autossuficiência, a soberba, a prepotência, a jactância, então o próprio João Batista falou, importa que ele cresça e eu diminua. Então a glória e a honra é para Jesus. Olha o que Jesus fala para Zaqueu. Zaqueu desce, ele teve dificuldade para subir. Agora Jesus vai olhar para ele e fala, desce depressa, porque hoje me convém passar em sua casa. Mas Jesus não podia falar com ele ali? Por que Jesus não falou? Querido, entenda, foi o que ela falou no começo. Jesus não fala com ninguém acima dele. Ele teve que descer. E outra, a conversa que Jesus queria ter com Zaqueu não era em público, era no privado. Era no particular. Aí eu aprendi algo, que a obra estava sendo concluída pelo lado de dentro. Enquanto isso, as pessoas estavam do lado de fora dizendo, quem é este para ser hóspede de um homem pecador? Então, deixa a multidão falar. Isso aí. Deixa quem quiser falar. O importante é que a obra está sendo feita pelo lado de dentro. Então, fica convicto. E quando Jesus chega, a mudança chega. Ele mesmo, no diálogo ali, entre Jesus e Zaqueu mesmo falou assim, se eu tenho defraudado, roubado alguma coisa, eu quero restituí-lo, né, quadruplicadamente. Então, querido, quando a palavra entra, ela gera mudança. Gera mudança. Realmente, há uma transformação de caráter, há uma transformação de atitude. A gente costuma dizer que o fruto, né, do Espírito, ele começa a aparecer, que é o quê? A mansidão, que é o amor, que é a benignidade, que é a bondade, que é a felicidade, né? Longanimidade, temperança, isso, domínio próprio. Isso é uma das virtudes que as pessoas que não são evangélicas reparam mais na vida do cristão. É a temperança. É o domínio próprio, do jeito que você falava antes, se alguém pisasse no seu pé, do jeito que você falava, e olha agora do jeito que você fala, né? A mansidão que trouxe na voz, a transformação, essa mudança. Então, isso tudo é visto pelas pessoas que estão lá fora, né? E realmente, Osiel, tem coisas que realmente tem que ser no particular. Né? Tem que ser no particular. Então, como eu havia falado, até troquei aqui, né? Fui lá para frente para João, falei de Nicodemos, porque é um assunto também muito forte, né? É muito forte. Zaqueu na árvore, que o Senhor vai para casa dele, quer tratar dele particularmente, quer mostrar ele, né? Tudo aquilo que realmente ele tem visto e ouvido falar sobre Jesus, porque a gente realmente tem que ter esse particular. Tem que ter esse particular. Você quer conhecer mais a Jesus? Então, se aproxime mais, chegue mais, né? Deixa Deus falar diretamente os segredos dele para a tua vida, mas é necessário você se aproximar, é necessário estar perto, não é mesmo? Então, assim, uma passagem,
todas essas passagens são lindas. Se a gente citar todas, porque a gente estuda tanto, né, fala tanto. Aquele dia que eu estava conversando com você sobre a genealogia de Jesus, eu falei que o pai de Jessé era Obadias. Aí, na semana passada, eu me retratei. Obed, porque é tanta coisa que a gente estuda, é tanta coisa que a gente quer mais informações, e acaba, às vezes... trocando. É igual Elias e Eliseu, né? Os milagres de cada um, se a gente não grava, bem paralelos, né? Então, já vi também pregadores falando sobre Jesus ressuscitou no 4º dia, Lázaro ressuscitou no 3º dia, entendeu? Trocando as bolas. Eu falei, ai meu Deus do céu, esse erro não! Esse erro não! Então, você desculpa aí se a gente errar em alguma coisa, mas é porque é tanta coisa que a gente estuda, Osiel. E assim, quanto mais é dado, mais é cobrado. Né? Mais é cobrado. Então, geralmente quando você às vezes está numa roda assim de pastores, de missionários, aí geralmente alguém chega para você e fala, é isso aí, isso aqui, aí te indagando, te perguntando, para ver se você sabe, porque às vezes ele esqueceu e às vezes você como tá mais ligada, estudando mais, aí você vai lá e mais atuante, você vai lá e responde. Então, a gente está sempre aqui, né? Lendo, estudando a palavra. Mas, Osiel, é muito bom essa palavra que você está trazendo, essa explicação que você está dando, porque a gente vê que tem vários casos assim na Bíblia, né? Aquele caso também que Deus tirou em particular, tirou da multidão, aquele surdo e mudo, né? Que ele se sentia inferior, ele achava que Deus conhecia o coração dele, e se Deus fizesse aquele milagre na frente de todo mundo, né, talvez ele não agiria como ele agiu depois da cura, não é mesmo? Se tornou um discípulo, se tornou alguém que seguidor de Jesus, entendeu? Podia ficar envergonhado e nunca mais aparecer, não é mesmo? Então, Deus é Deus educado, Deus é Deus que trata, sabe, cada um do seu jeito. Então, isso é muito forte, isso é muito forte. E o propósito de Jesus é trazer pessoas para perto, né? O propósito de Jesus sempre foi esse, de trazer pessoas para perto. Portanto, que Lucas capítulo 19, no versículo 10, vai dizer, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, se você se encontra aí talvez perdido em alguma situação, Jesus ele quer te achar. Jesus ele quer te achar e basta você fazer como Zaqueu, fazer como a mulher do fluxo de sangue, fazer como muitos outros fizeram, né? Tomar uma atitude, uma iniciativa de querer realmente Jesus. Porque se você quiser abrir o seu coração para Jesus, conforme Zaqueu fez, abriu 2 portas, se você vê no sentido mesmo, ele abre a porta do coração. Depois abre a porta da sua casa. Espiritual e material. Então, você precisa abrir a porta do teu coração. Jesus entra, faça morada, muda minha história, muda minha vida. Chama atenção, meu irmão. Tem pessoas que querem milagre, mas não faz nada. Ele quer mudança, transformação, quer porta de emprego aberta, mas ele mesmo, missionário Sueli, ele não toma uma atitude, ele não se levanta, não se ergue de querer chamar a atenção de Jesus de alguma forma. Então é necessário a gente tomarmos uma atitude, tá? Porque, e outra, a obra está sendo feita pelo lado de dentro. Quando a obra está sendo feita pelo lado de dentro, pessoas que estão pelo lado de fora não entendem. É verdade. Né? Aquele ditado que só sabe a quintura da panela quem está mexendo. A conversa lá era entre Jesus e Zaqueu. Agora, quem estava de fora não estava sabendo o que estava se passando pelo lado de dentro da casa. E às vezes é assim, né? Pessoal, olha, fulano, mas a salvação vem para todos. É verdade. E vai alcançar você também. Jesus, ele tem um plano de salvação na tua vida. Missionária Sueli. Isso aí. Então, gente, o bate-papo tá muito bom. É bom a gente ficar conversando, porque eu lembrei até agora também de outra passagem, que é da filha de Jairo, né? Jesus, quando chegou ali na casa dele, não deixou ninguém entrar, só os discípulos que estavam com ele, né? Foi ali no particular. Né? Outra situação assim que Deus segurou na mão dela, né? Olha só, Deus segura nas tuas mãos, segura nas nossas mãos,
né? E nos levanta, ele nos cura, ele fala assim diretamente, olha só, abertamente, é Deus falando, é Deus falando. Jucimara de Cachoeira de Macacu, minha prima tá assistindo. Aí, ó, muita gente assistindo, inclusive tem uma mensagem aqui do Sérgio de Madureira, né? Ele diz assim, o propósito para cada um de nós, para fazer a obra, cada um tem o seu papel na terra, é nisso que acredito, é isso aí, Sérgio, é isso aí, Deus chamou cada um com um propósito, né? Assim, eu vejo assim, a cor azul, a cor amarela, a cor preta, então são cores diferentes, porque cada um tem um gosto, né? Cada um tem uma preferência. E assim também na obra. Deus tem uma obra específica para cada um. Então a gente só não pode dizer não. E a Érica também, ó, de Bom Sucesso, ela também, porque eu comentei aqui sobre a África, né? Eu acredito, né? De evangelizar em vários lugares, menos lá, né? E ela também, ela pensava assim, ó. Eu também não queria pregar mensagem em morro e favelas, olha só. Foi aonde tive o meu verdadeiro encontro com Deus, na parte de evangelizar. Deus faz as coisas perfeitas e no fim acabamos amando o que Deus nos dá. Tá vendo? Érica, obrigado pelo seu testemunho, Sérgio também, pelo seu comentário. A Mirella também de Brasília, ó, muitos fogem do chamado por achar que será cobrado. Aí diz não, né, para a obra de Deus. Mas olha, a gente sabe que é Deus que está à frente. É Deus que tem a palavra. É Deus que pode todas as coisas. Nós só somos instrumento. Não é mesmo? Nós só somos instrumento, só somos canal. Só canal para outras pessoas. Então, eu também, antes de vir fazer o programa, eu achava também que eu não era capaz. Eu achava que eu não ia conseguir falar direito, que eu ia ficar gaguejando o tempo todo, que eu ia ficar envergonhada, que eu não queria aparecer, né, que muita gente ia me ver. Eu pensei isso tudo, mas quando eu vim e vi que venci o medo e que graças a Deus vocês, né, me dão maior apoio, participam do programa, então isso só me traz alegria e prazer de continuar aqui evangelizando, falando a respeito do reino, tratando do reino, né? Tratando do reino. Então, Osiel, eu vou pedir para você fazer essa oração final, oração de término, porque nós já passamos 3 minutos do nosso programa. Então, a gente vai finalizar com essa oração. Então, eu agradeço a participação de todos vocês, que Deus continue abençoando vocês, que Deus derrame sobre vocês bênçãos sobre bênçãos e que Ele dê um bom sábado, um bom final de semana para vocês, na presença dEle, Então, uma boa semana também, né? Se ele não voltar hoje, né? Se ele não voltar hoje e que a gente possa ter um domingo de bênção, de maravilha, debaixo das mãos do Senhor. Então, eu só tenho que agradecer, né? Como falou a missionária semana passada, gratidão. Então, gratidão é a palavra, assim, que resume tudo em nossas vidas. Amém? Então, gostaria que você orasse para terminar. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Sim, Jesus. Pai bondoso, Obrigada, Pai de Deus. misericórdia, somos gratos a Ti, Pai. Sim, Jesus. Por esse momento, Senhor, tão especial, meu Pai. Esse momento tão sublime, aonde vidas foram edificadas pela Tua palavra, Senhor, que produz mudança na vida do homem, na vida da mulher. Deus, a nossa palavra é gratidão, Pai. Queremos agradecer por tudo, Senhor. Pela vida, Senhor, desta mulher de Deus que está sempre aqui nesse programa, invicta, a missionária Sueli. Toda a diretoria desta rádio, sim, eu quero apresentar nas Tuas mãos. Sim, nossos queridos ouvintes, que estão sempre conosco, os ouvintes sim, assíduos, estamos em Tuas mãos, Pai. Assim, Pai, nós já te pedimos, já te agradecemos, Pai. Eu creio que a salvação alcançou a casa dessa pessoa. Sim, em nome Jesus. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. E amém. Amém. Obrigada mais uma vez, Osiel, pela sua presença, né, por ter aceito com todo carinho, né, esse convite. Então, que
futuramente possamos estar novamente juntos, né? Eu só tenho que agradecer a Deus pela tua vida, pela vida da tua família, dos teus filhos, dos teus pais. Só gratidão mesmo. Então, um beijo para vocês. No coração, obrigado. no coração. Obrigado. Love you pros ouvintes. Obrigado a todos e até o próximo programa, pessoal. Deus abençoe a todos. Tchau.